A vida raramente avisa quando muda de direção. Ainda assim, a sensibilidade da mulher pressente. Mesmo com medo, ela escuta. Mesmo frágil, ela avança. O coração materno nunca se engana. Mesmo que o ritmo falhe, ele reconhece a força que nasce do amor. Sejam bem-vindos ao Retratos Femininos, o nosso encontro de final de semana que traz histórias de mulheres inspiradoras, que nos fazem refletir e valorizar a nossa própria jornada. E por que não partilhá-la? Hoje o nosso bate-papo vai encher o seu coração de amor e de esperança. Ela é uma mulher forte, corajosa, pulsante, mãe da Nicole e da Isabela. Construiu a sua carreira com propósito. Em um dos momentos mais importantes da sua vida, se viu diante do seu maior medo. Entre ciência e milagre, ela aprendeu a viver com um coração artificial e provou que os sentimentos ultrapassam a tecnologia. Até que chegou um tempo que foi necessário mais fôlego e o ritmo precisou mudar. E algo novo pulsa dentro dela. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre Ariane Roma. Vem comigo! Olá! Oi, obrigada, Adriane. que bom te ver! Tudo bem? Tudo bem, depois de quanto tempo? Uns 7 anos, mais ou menos? Eu acho que já faz isso, né? O tempo passa, né não? O tempo voa. O tempo voa, Adriane, o tempo voa. E cá estamos nós novamente. Que gostoso poder falar mais um pouquinho da sua história, viu? Pois é, e pra mim foi uma surpresa estar aqui com você hoje. Surpresa muito feliz, muito agradável. Que gostoso. O pessoal de casa não deve estar entendendo nada. Exato. Mas já conheço a Ari, conheço parte da história dela, que a gente vai contar pra vocês de novo. Mas tem novos capítulos dessa história tão importante, tão diferente. Ari, só pra gente entender um pouquinho, né, para as pessoas entenderem um pouquinho, quem é a Ariane hoje? Hoje a Ariane é uma mulher saudável, com um coração ótimo, forte, um aço. Mãe da Nicole e da Isabela, em plena saúde, plena vitalidade, com a graça de Deus, que conseguiu retomar a carreira profissional depois de 7 anos afastada, que continua sonhadora, roqueira e romântica. E esposa do Rodrigo. Que maravilhosa! Então vamos fazer o seguinte, esse é o resumo dessa história, mas agora a gente vai para algumas partes específicas que eu já disse, que vai encher o seu coração de amor e de esperança. Vamos sentar ali um pouquinho? Vamos. Então vamos lá. A gente resolveu ficar num lugar bem tranquilo, viu, Ari? Gostou? Adorei, gostoso, natureza, né? Natureza. É bom. Ó, já que a gente está falando de natureza, a natureza do ser humano, né? A gente acha que a gente vem completinho em todos os sentidos. Mas você estava completa na sua vida. Já tinha a Nicole, estava grávida da Isa. Exato. E a Isa estava quase chegando ao mundo. O que aconteceu? O que aconteceu? Que veio uma miocardiopatia periparto de surpresa. Que era para ser um nascimento da Isa uma coisa... Foi uma coisa alegre, claro, porque eu tenho ela que é a minha segunda joia rara na minha vida. Mas veio uma insuficiência cardíaca grave que mudou a minha vida completamente, né? E como que isso aconteceu, Ari? Então, eu estava grávida de 36 semanas, foi numa ultrassom, uma consulta de rotina. O médico viu que o peso dela estava abaixo do período gestacional, identificou que ela estava em sofrimento. E aí ele falou que a gente precisava interromper a gravidez ali. E aí a gente foi para o hospital, fizemos uma cesárea de emergência, ela nasceu super bem. Só que eu piorei, fui para uma UTI, onde eu vi a possibilidade de morrer. Né? Porque até então, quando você é saudável, no auge da sua carreira profissional, um casamento bem estruturado, toda uma vida, né? E aí você vai para o hospital para ter a sua filha e você vai parar numa UTI. A sua filha sai do hospital e você continua. E quando fizeram o eco, tava lá, meu coração super dilatado. E aí descobriram
que era uma periparto, uma miocardiopatia periparto. E quando eu tenho o meu primeiro choque cardiogênico é quando eu internei. E aí, o que isso significa? Significa que o coração, ele já não consegue bombear mais sangue para o corpo. E aí eu me tornei dependente de um remédio que chama dobutamina. É um remédio que você só pode tomar internada, né, na veia, que ele vai ajudar o seu coração a contrair. E aí vem a notícia. Meu médico fala que do ponto de vista clínico, ele não tinha mais nada para oferecer para mim. E que ali o próximo passo era um transplante cardíaco. Isso em 2014, isso? Isso, a notícia do transplante veio em 2017, começo de 2017. A Isa nasceu em 2014, então quer dizer, de 2014 a comecinho de 2017, a gente foi levando e eu também tentei segurar o máximo, porque como a Isa era pequena, eu falei, eu vou aguentar o máximo, ficar o máximo de tempo com ela e eu não quero ir para um hospital para me internar, internações longas. Eu mais ou menos imaginava o que iria acontecer. E sempre com aquele medo de morrer e deixar minhas filhas, sabe? Aquela coisa assim, eu falo que eu nunca tive medo de morrer. O meu medo foi de ir e deixá-las. Exato, sabe? E aí, quando veio a notícia do transplante, é claro que eu não aceitei bem. Por quê? Por quê, Abiane? Muitos medos, E é curioso, sabe? Porque eu sempre falei que eu nunca seria doadora de órgãos. Sempre falei. A falta de informação, falta de conhecimento de tudo faz isso com a gente. Eu falava, não, eu nunca vou doar porque eu não confio no sistema, sei lá o que pode acontecer. Até que bateu na minha porta. E aí, quando eu recebo a notícia, eu lembro que eu fui ler um pouco. E aí você lê tudo que é bom. E o que não é também. Exato. E aí, quando eu comecei a ler, foi me dando mais medo. E quando eu passei a pensar que, alguém tem que partir para eu viver. Eu falei, isso na minha cabeça não fazia sentido, sabe? Como que pode eu precisar de um órgão de outra pessoa para eu continuar vivendo? E aí, quando ele fala para a gente fazer uns exames preliminares, eu fui fazer um exame. E aí, um desses exames chama o painel de anticorpos. E aí, para nossa surpresa, o que deu esse exame? E aí eu falava, meu Deus, é o sinal de Deus dizendo para eu não fazer esse transplante. Não é para eu fazer esse transplante, eu não quero. E acontece isso, o meu exame deu que eu tinha 98% de anticorpos. O que isso quer dizer, traduzindo assim para o nosso... Quando a gente fala de anticorpos, é bom, você é resistente e tal. Mas no caso do transplante, quer dizer que assim, eu precisava de um órgão. E quer dizer que o meu corpo, ele é ainda, né, um exército tão forte que qualquer coisa que viesse, ele iria rejeitar. 98%. 98%. Ou seja, precisava de um coração ali que encaixasse naqueles 2%, né? Então, qualquer coisa que colocasse, o meu sistema imunológico, o meu corpo iria rejeitar e aí era falência, né? Então, eu falei, meu Deus... E agora? E agora? Aí o meu médico falou, bom, calma que a gente tem um plano B. A gente tem um tratamento para poder limpar o seu sangue, tirar esses anticorpos e te tornar minimamente indicada, porque naquele momento eu era contraindicada ao transplante. E aí, a gente fez o tratamento super agressivo, um tratamento que é uma máquina que liga, que filtra todo o seu sangue, separa o plasma, e aí depois vem com quimioterápico, e tudo isso não tem ido em cor. Enfim, fizemos esse tratamento, logo depois repetimos o exame, para nossa surpresa, qual foi o resultado? 99,4% de anticorpos. Não tinha como fazer um transplante naquele momento? Não, tinha aumentado o meu painel. E aí, novamente, aquele baque, aquela cratera se abre, e vai a Ariane chorar, e pegar o terço e tudo mais, e ter umas DR com Deus, né? E aí o meu médico chega, o Dr. Sandrigo, e fala, não, calma, a gente tem um plano C. Eu falei, ai meu Deus, qual é esse plano C? E aí ele fala, existe um aparelhinho
pequenininho. Você conheceu ele. Conheci. Pequenininho, né, Viane? Pequenininho, pra carregar toda hora, todo dia. Não é? Quanto? Uns 3 quilos, mais ou menos? 3,2 kg. 3,2 kg. E aí ele fala, tem um aparelhinho com fiozinho que vai sair da sua barriga, que a gente consegue colocar. E o nome dele é dispositivo de assistência ventricular esquerda, popularmente conhecido como coração artificial. E aí, ok. Aí ele falou, vamos? Claro. Agora eu falo tudo isso simples, mas no momento que você está vivendo, mas eu vi ali uma possibilidade de eu poder sair no hospital, conseguir ter uma sobrevida e passar mais um tempo com as minhas filhas, com a minha família, com o meu marido. E aí nós fizemos o implante do dispositivo. Foi um pós-operatório difícil, mas saí do hospital e tentei levar uma vida minimamente normal. Dentro do possível. Que a gente teve os problemas, que depois ele ficou torto. Você conheceu ele cantando muito. Muito. Mal mexia, ele já falava. Você lembra, Biane? Eu lembro. Você lembra? Ele apitava o tempo todo, né? Inclusive, na nossa última conversa, você teve que falar o que era aquele apito. O que era o apito. Eu acho que a gente vai fazer até o seguinte, eu vou pedir pro pessoal colocar um trechinho daquela nossa entrevista para as pessoas entenderem o que era o ED. E a gente vai entender também o que era o ED, porque esse nome. Exato. Então, ele tá apitando, primeiro porque ele tem vida própria. Ele gosta de participar de tudo. E segundo, porque teve um imprevisto que acabou que ele ficou aderindo um pouquinho torto aqui dentro, né? E aí ele tem essa diferença de fluxo. E aí o fluxo quer dizer que tá chegando pouco sangue no coração. Da história da Ari, você acha que tá quase assim? Não, tá só começando. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo e a gente vai contar um pouquinho o que é esse coração artificial, como ele funcionava e hoje o que pulsa dentro do peito dela. Você não sai daí, a gente já volta, pode ser? Combinado, a gente já volta. O coração, mais do que um músculo, se torna abrigo de amor, coragem e promessa. E ainda que tudo pareça noite, sempre haverá uma luz insistente nos lembrando. Enquanto há vida, há esperança. O Retratos Femininos vai para um rápido intervalo e volta já. Voltamos com o nosso Retratos Femininos, que hoje conta a história da Ariane. A Ariane, que já teve um coração artificial e que já provou que os sentimentos ultrapassam a tecnologia e que hoje tem algo que pulsa dentro dela que ela nem imaginava que ia dar tão certo assim nessa vida. Não é? Exatamente, nunca. Ari, a gente estava conversando com o pessoal sobre o seu ED. Eu queria que você contasse como que foi você viver com algo que era fora do seu corpo, mas que fazia toda a diferença para que o seu corpo funcionasse por dentro. Foi extremamente desafiador. Foi muito desafiador. Porque, como eu disse, ninguém imagina e ninguém está preparado para receber uma notícia de uma doença, ou de um desemprego, ou de uma perda, qualquer que seja, né? Ainda mais que seu coração tá ruim. Sim. E aí, quando eu acordo da cirurgia, depois do dispositivo, quando eu tomo, né, tenho consciência de que ligado ao meu corpo tem uma máquina, todo um aparato, um monte de fios, monitor. E a primeira coisa, eu olho para mim e eu falo, o que eu fiz com o meu corpo? E aí eu olhei para ele e eu falei, bom, se agora você é o meu coração e você faz parte do meu corpo, eu vou te aceitar e tentar te incorporar ao meu corpo. E aí eu quis dar um nome para ele. E aí eu lembro que foi o Dr. Fábio Jatene, o cirurgião, que chegou para mim e falou, e aí, Ariane, vamos dar um nome para ele? Eu falei, claro, ele já tem nome. E ele falou, eu falei, é o Ed, do Ed Vedder, que é a minha banda preferida, o Pearl Jam, né? E aí começa uma nova jornada de viver com o coração fora
do corpo, né? Todos os cuidados que eu tinha que ter para tomar Como é que era? Nossa, era um caos, Biane, era um caos. Eu demorava mais tempo, porque para tomar banho eu tinha que encapar ele com saco plástico, tinha que encapar o curativo na barriga, de onde saiu o fio, porque o coração artificial nada mais era do que uma bomba de titânio que encaixava aqui, e aí ele tinha um cano, eles fizeram um buraco no meu ventrículo esquerdo, colocaram um cano, desse cano puxava o sangue que passava por essa bomba de titânio aqui e jogava um outro cano na aorta, o sangue oxigenado. Então, ou seja, eu tinha uma bomba de titânio e para alimentar essa bomba para rodar, tinha que sair um fio de eletricidade, literalmente, da minha barriga, ligada a 2 baterias de lítio e um controlador que fazia toda ali, alimentava, e aí eu tinha que ligar na tomada, dormia na tomada, no monitor para controlar a rotação. Então foi assim, extremamente desafiador. O que mais começou a importar para você nesse período? As minhas filhas. As minhas filhas passou a importar cada dia que eu abria o olho, mesmo estando no hospital. Eu acho assim, eu brinco que é uma curiosidade. A primeira vez que eu me vi na UTI, que foi no hospital em Guaratinguetá, eu pensava, mas uma coisa que me veio muito forte na cabeça é que, meu Deus, eu tinha o hábito de comprar roupa, Biane. Ai, quando eu lembro disso, eu falo, meu Deus, como era boba. Eu tinha o hábito de comprar roupa. E sabe quando você não compra e não usa? Você fala, vou esperar uma ocasião especial para usar. E aí a primeira coisa que eu pensei, eu falei, meu Deus, quanta roupa nova eu tenho no guarda-roupa e eu não usei. Porque eu fiquei esperando o momento certo. Só que não existe o momento certo, não existe o dia certo. Mas teve um dia que, com o tempo, você precisou de mais fôlego. E você via que você precisava se despedir do Ed forçadamente. Como é que foi isso? Nossa, Biane. Eu brinco que foi um divórcio totalmente, assim, litigioso. Assim, nem me perguntaram, assim, sabe? Foi. E é engraçado, porque eu demorei para acostumar com o Ed. Mas depois que eu aceitei e eu acostumei, eu não queria abrir mão dele. Porque ele estava me dando sobrevida. E além disso, ele estava me possibilitando estar próximo das minhas filhas. Por mais que eu estava mais no Incor do que em casa, capengando, enfim, todas as limitações que ele me trazia, eu estava ali, sabe? A minha filha à noite, quando ela não conseguia dormir, ela me ligava no hospital e eu rezava junto até ela dormir. Então aquele aparelho me possibilitava isso. Só que, como parte da evolução da doença, em 2021, o meu ventrículo direito também entrou em falência. Porque ele ajudava o ventrículo esquerdo. Mas aí o ventrículo direito entrou em falência. Esse meu coração tá capenga, tá ruim, o Ed tá aqui, que já não tá suprindo tudo que eu preciso, mas eu tô viva. E aí ele me falou assim, não, você não tá entendendo. Se a gente tentar ou não transplante, você não aguenta mais que algumas semanas de vida. Meu Deus. A Biane, aí aquilo que eu imaginei que, entre aspas, fosse demorar para chegar, chegou. Mais perto do que você imaginava. Estava mais perto. E eu lembro que ele me falou assim, antes dele sair do quarto, ele falou assim, ó, e já que você reza, você reza muito, porque seu coração tem que vir de muito perto. E eu imaginei perto, Campinas, Ribeirão Preto, alguma coisa mais ou menos por ali. Aí eu falei pra ele, perto quanto? Aí ele falou, perto do outro lado da rua. Ari, depois de quanto tempo esse coração apareceu? Então, eu falo que Deus é muito certeiro, né? Deus, assim, ele é britânico, chega no horário. O médico me listou com prioridade na terça-feira, dia 11 de agosto. E no sábado, dia 14 de agosto, a central de transplante, que é uma central estadual, né, liga
e fala, temos um coração para Ariane. E aí fomos pro transplante. Eu me lembro assim de flashes, sabe? Eu falo que Deus é tão maravilhoso, Liane, que é meio que ele permitiu que eu me lembrasse somente das coisas boas. Que lindo. Sabe? Eu me lembro que eu estava assim, esfuziante, eu gritava para todo mundo, meu coração chegou, meu coração chegou. E para surpresa de todo mundo, de onde era o meu coração? Da Santa Casa de São Paulo, a 15 minutos do Cor. Do outro lado da rua. Praticamente. Você acredita, Biane? Que lindo. E como é para você hoje ter esse coração dentro de você? Para mim, ter esse coração é uma dádiva de Deus. É um presente. Falar que eu tenho um coração aqui, eu carrego dentro de mim a história, o sentimento de um anjinho lindo que salvou minha vida. Uma história de uma família que eu costumo dizer que a gente, enquanto a gente está esperando, a gente também está sofrendo. Mas quem está lá, perdendo um ente querido, eu acredito que está sofrendo até mais que a gente. Porque a gente ainda tem um fiozinho de esperança. Agora, a pessoa que está do outro lado, ela já recebeu a notícia. Então, para mim, eu carrego isso aqui como um diamante, sabe, Biane? E eu procuro fazer valer a pena cada segundo, não só da minha vida, mas da vida desse anjinho que doou o coração para mim. E se tornou memorável na vida, da minha vida e da vida das minhas filhas, da minha família, tanto o meu doador quanto a família dele. É impossível num Dia das Mães eu não lembrar. Será que foi uma mãe que disse sim? Será que foi uma irmã? Natal, a gente sempre coloca eles nas orações, porque é um pedacinho, uma história que está aqui dentro de mim e que me faz continuar vivendo. Então, para mim, realmente é um diamante, é uma dádiva de Deus que eu carrego com muito amor aqui dentro. Que lindo. O nosso programa chama Retratos Femininos porque a gente captura a essência das mulheres. E a sua história é incrível, eu acho que muita gente tem vontade de fazer inúmeras perguntas para você. Mas ela tem esse final feliz. E enquanto a gente vai conversando, a gente vai tirando alguns retratos. E eu queria que você me falasse, obrigada, Juju, quem é a mulher que você vê aqui? A mamãe da Nicole, da Isa, que tem um novo coração. Na verdade, você tem tantos. Quem é que você vê aí? Quem eu vejo? Eu vejo... eu vejo chorona, acho que abençoada, feliz, muito grata a Deus por tudo que Ele me deu, sabe? Eu falo que em momento nenhum eu me sinto vítima de nada. Pelo contrário, eu me sinto abençoada por tudo que aconteceu na minha vida, por todas as pessoas que Ele colocou na minha vida, por permitir que eu continue viva. Eu acho que nem dos meus melhores sonhos eu imaginaria estar aqui hoje, em plena saúde, em plena vida, compartilhando essa minha história com você, Biane. Eu espero que a gente se encontre inúmeras vezes para que a gente fale dessas coisas boas. Você já me contou um pouquinho das meninas e eu fiquei tão feliz em saber delas. E esse seu coração, ele é tão grande que ele faz com que todas as pessoas que estão nos assistindo, que você alcance o coração delas. Eu queria que você dissesse para as pessoas que nos assistem que às vezes a vida é difícil, é desafiadora. Muito. E a gente tem medos. Muito. Mas eu queria que você falasse alguma coisa para as mulheres que estão nos assistindo, porque eu acho mulher tão forte. Então, acho que é fundamental para nós mulheres a gente se olhar, a gente se priorizar, a gente passar a viver conforme a nossa essência. E aí, a minha estratégia foi Deus. E olhar para mim e confiar. E claro, um passo de cada vez. Eu pedia para Deus ir me capacitando a cada obstáculo. E eu acho que é isso. A gente não tem o controle, não adianta. A gente quer ser a Mulher Maravilha.
mas a gente não é. É só filme, é só no mundo imaginário. E eu acho que tá tudo bem se tem um dia que a gente não tá bem. Eu falo que eu descobri na doença o que é ser forte de verdade. Cada um tem a sua estratégia. Eu acho que desistir nunca, Miane. Desistir nunca, nunca. Enquanto tem um traçadinho do coração batendo ali, a gente não deve desistir nunca. Obrigada. Eu que agradeço super. Obrigada, viu, Diane? Eita, Lelê! Eita. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo final de semana. Tchau. Não há batalha que resista a um coração que escolheu viver. No corpo de uma mulher, esse órgão ama em excesso. Bate por ela, pelos filhos, pela família, pelos vínculos que a mantêm de pé. E cada batimento carrega o amor, a força invisível e a fé invencível.